Glória a Deus. É isso aí. Então vamos agora para o momento da palavra. É uma palavra muito intensa. Então até eu falei para a Carol que eu chamaria ela para vir aqui orar nesse momento, porque é uma guerra espiritual. Amém, irmãos? É uma batalha espiritual. E para quem não sabe, a Carol, ela tem uma inclinação muito forte para batalha espiritual. Inclusive, ela fez o curso Privilégio de Ser Obreiros, e junto com o curso tem um teste vocacional. Ó, irmão, você que é obreiro, não pode ficar de fora dessas coisas. Um teste vocacional, adivinha qual foi o resultado dela? Libertador em primeiro e intercessor em segundo, né, Carol? Então vem para cá, Carol, vem orar para conosco. Fique de pé no seu lugar e vamos buscar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estenda sua mão na direção do pastor e vamos orar, abençoar e cobrir a vida dele nesse momento, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, amado e eterno, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti mais uma vez. Te damos graça, Senhor, pela vida do pastor Daniel. Te damos graça porque o Senhor tem usado a vida dele para nos abençoar, para trazer conhecimento, derramar o seu coração sobre nós. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, renovo sobre a vida dele, fortalecimento do céu sobre a vida dele, Senhor. Nós declaramos que caia por terra toda a arma forjada, Deus, contra a vida dele, contra a casa dele e contra este momento, Senhor, da Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, céus abertos sobre este lugar. Nós amarramos a boca do valente, amarramos todo o intento do inferno de atrapalhar, de distrair. Declaramos cada coração, cada vida conectado, Senhor, disponíveis a Deus para ouvir a Sua voz. Sela a Sua palavra, Senhor, no nosso coração. Conecta os nossos ouvidos ao Seu trono, Senhor, porque nós Te desejamos. Nós precisamos ouvir, Senhor, a Sua voz. Usa o Teu servo com poder, com autoridade. O Teu sangue está sobre este lugar, Senhor, e nada vai impedir o Seu agir. Tu tens, Espírito Santo, total liberdade. Essa casa é sua. Nós Te desejamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia ainda de pé, na carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Pessoal que está na mídia, se puder colocar na versão ARA, por gentileza. Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, e afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Glória a Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje de manhã eu me alegrei quando o pastor Henrique, ministrando a oferta, ele leu esse texto. É um texto que o bispo já tem lido, o apóstolo Baruani leu, já mencionou. E esse texto ele está ardendo no meu coração há algumas semanas. E Tiago é uma carta muito peculiar, irmãos. Nós sabemos que a Bíblia, ela é muito rica em cada um dos seus detalhes, das suas nuances, dos seus gêneros literários. Cada tipo de livro, ele fala em um aspecto daquilo que o Senhor tem para nós. E a carta de Tiago é uma carta que Tiago não está ali visando ensinar sobre a fé. O que é a fé? Não.
Tanto é que até confunde um pouco, às vezes, quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, e aí depois nós vemos Paulo falando que a fé, ela precisa ser pela graça, somente pela graça, e ali nós não entendemos muitas vezes o propósito pelo qual Tiago está escrevendo essa carta. E a carta de Tiago, ela tem uma visão da fé, mas num contexto da prática da fé. Não é só o que é fé, mas é como nós estamos vivendo a nossa fé. Então Tiago, ele não está falando, não é uma carta evangelística. Tiago não é uma carta falando para pessoas que não conhecem a palavra de Deus, é o contrário. Ele está falando para pessoas como eu, como você, que já receberam a graça de entender que Jesus Cristo é o Senhor, e que agora eu e você precisamos nos alinhar numa perspectiva de como nós vivemos na presença do Senhor. Essa é a carta de Tiago. Tiago vai além de instruções. Tiago, ele não faz aqui doutrinas para explicar teologia, não. Tiago, ele tem um propósito, e esse propósito é muito claro quando nós lemos a carta de Tiago. Tiago quer transmitir uma fé vivida em santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós estamos num mês em que a palavra profética que foi liberada sobre as nossas vidas é uma palavra de avivamento em santidade. Amém, irmãos? Avivamento em santidade nos encoraja e nos impulsiona a um posicionamento diante da nossa própria vida, diante dos nossos dias. É por isso que as palavras, elas têm girado em torno de santidade. É por isso que quando nós estamos lá no grupo do WhatsApp, e aliás, se você não está no grupo da igreja, você precisa solicitar o acesso para você entrar no grupo da igreja. Além de ter informações preciosas sobre a igreja, nós também temos lá devocionais. O pastor Eri, ele está fazendo uma exposição, versículo por versículo, da carta de João. Eu coloco ali um devocional a cada um dia sim, um dia não, um devocional sobre a santidade, o avivamento da santidade. Então entra no grupo, irmão. Não fica fora das coisas que a igreja está fornecendo, proporcionando para você, porque é a tua igreja. A igreja é uma bênção. E a santidade, ela precisa sair do campo da teoria. Quando você me pergunta o que é santidade, e eu posso te dar uma explicação técnica, eu posso dizer que o termo grego para santidade é a palavra hagiosmos, que significa algo como uma vida consagrada a Deus. Nós pensamos em santidade não como uma lista, um checklist do pecado. Isso eu posso, isso eu não posso, eu posso assistir tal coisa, isso aqui eu já não posso. Não, santidade não é isso. Santidade não é uma exposição moral ilibada, irrepreensível, não. Santidade fala de uma consciência de separação. O que é santidade? Santidade não significa que eu vou acertar sempre. Santidade não significa que a partir de agora eu sou aquele santinho que não erra mais. Não. A partir do momento que eu entendo a santidade como um ponto essencial na minha vida com Deus, então eu começo a entender que eu não sou mais desse mundo, que eu sou agora separado, que eu sou agora consagrado. Santidade não é só comportamento, ela é também comportamento. Nós precisamos ter um bom testemunho, principalmente daqueles que não são da igreja, daqueles que não são crentes. Nós precisamos sim ter um comportamento adequado com uma vida de santidade, mas vai além. O comportamento, ele reflete aquilo que está acontecendo dentro de mim. O que é a santidade dentro de mim? Irmãos, estudando a palavra e vivendo com Deus, eu entendi algo muito interessante sobre a santidade. Quando eu tento lutar contra o pecado,
com as minhas próprias forças, geralmente eu tenho algumas vitórias e algumas derrotas. A força de vontade do ser humano, ela não é suficiente para vencer os desejos da natureza carnal. Um dia eu li um texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, em que dizia que o Senhor Jesus, Ele se fez santificação por nós. Olha que interessante, vamos ler esse texto. Mas vós sois dele quem? De Deus. E em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, o quê? Sabedoria, justiça e santificação. Ele se fez santificação por nós. Então, quando eu olho para um texto desse, eu começo a perceber que a santificação não está tão relacionada ao meu comportamento, à minha condição de vencer o pecado. Não, a minha santificação, ela tem a ver com a minha posição em Cristo Jesus, porque Ele se fez santificação por mim. Santificação está nele. Amém, irmãos? E como que isso funciona na prática, irmãos? Aí nós vamos entrar aqui no texto de Tiago, que ele nos fala aqui. Volta lá, Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago, ele nos fala no versículo 8, algo muito interessante. Ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Só essa afirmação já é algo que nos coloca numa condição de questionamento. Como assim? A palavra do Senhor está me dizendo para eu me achegar a Deus. Como assim? Como que isso é na prática? O que Tiago está nos dizendo sobre essa questão de se aproximar? Jesus, Deus não está em todos os lugares, Ele não está no nosso meio, Ele não está presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. Não é assim que nós aprendemos? Deus não está neste lugar? Deus está neste lugar, Deus está em todos os lugares, Deus sustenta todas as coisas. Nós precisamos entender algo importante sobre Deus. Deus, Ele está em todos os lugares, porque Ele é um Deus que na teologia nós chamamos de imanente. Ele emana da criação. Ele está sustentando todas as coisas. Tudo subsiste por meio dele. Se ele se mover, tudo que existe desmorona, irmãos. Tudo está sustentado sobre ele. Ele é a criação. Ele está sobre toda a criação. Mas, além dele ser imanente, ele também é transcendente. O que isso significa, irmão? Que ele está fora da criação. Que a criação não comporta Deus. Deus, ele não pode se limitar à própria criação que ele fez. Então, Deus, ele se manifesta em determinados momentos. A manifestação desse Deus Todo-Poderoso. Irmão, você já parou para pensar? Nós acabamos de assistir alguns homens e uma mulher pegando um foguete e indo e dando a volta pela lua. Todo mundo viu isso, e nós ficamos assim impressionados com o que nós vimos. Porque quando nós olhamos para a criação, isso tira o nosso ar, isso tira o nosso fôlego. Olhar a imagem que foi tirada do foguete, da terra, de longe, é uma visão assim que é extraordinária. E nós paramos para pensar como nós somos pequenos diante dessa criação. E se a gente começar a ir mais longe, a gente começa, vamos falar aqui do nosso sistema solar, e a gente vê o planeta Saturno. Meu irmão, você já viu os anéis de Saturno? Que coisa impressionante, irmão. E aí começa a expandir a nossa mente, e a gente pensa na Via Láctea, e a gente vê as milhares de estrelas que tem na Via Láctea, e a Via Láctea é só uma galáxia, perto de uma
uma enfermidade. E aí nós paramos e pensamos, irmãos, foi o nosso Deus que criou tudo isso. Um Deus todo-poderoso que criou algo inimaginável no mundo material. E a Bíblia diz que o que se vê foi feito daquilo que não se vê. Imagine a dimensão do Espírito. Imagina o que Deus criou, quantos seres espirituais, quantos anjos, principados, quantas potestades, quantos querubins, quantos serafins, quantos seres que Deus criou. E esse Deus é que Tiago está falando para nós: achegai-vos a Ele. Como? Vindo para o culto? Amém. Lendo a palavra? Amém. Orando, jejuando, amém, tudo isso faz parte de todo esse processo. Mas aqui a palavra é muito mais profunda do que isso, irmãos. Porque Tiago, ele nos dá uma ordem, aqui é um imperativo, ele fala: chegai-vos a Deus. Mas aí ele nos coloca uma promessa, ele fala: e Ele se achegará a vós. Agora pensa nesse Deus que eu descrevi agora. Pensa Ele, se Deus se achegando a você. Pensa nesse Deus que é imensurável. Eu gosto muito de um exemplo que o autor Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósito, ele descreve Deus como sendo... Primeiro ele fala assim: olha, por um momento eu senti, eu ouvi a voz de Deus. Agora eu não lembro se é Rick Warren ou se é Rick Joyner, mas é um desses dois. E ele fala assim: olha, quando eu ouvi a voz de Deus, era como se eu fosse um átomo, pastor Eri, diante do sol. Quando ele ouviu a voz de Deus, é como se ele fosse um átomo. O átomo é a menor das partículas ali. É claro que hoje nós já temos o núcleo do átomo e tal. Mas diante do sol, irmãos, tenta imaginar essa proporção, essa escala. E aí ele diz que por um momento ele contemplou a glória de Deus. E quando ele contemplou a glória de Deus, era como se o sol fosse um átomo diante de Deus. Pensa nessa escala, irmãos. Aí Tiago está dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Você já pensou? Você talvez já deve ter pensado por várias vezes em buscar a Deus. Eu quero buscar a Deus, não é? Eu quero buscar, mas você já pensou se você encontrar? Não de uma maneira assim, sabe, empírica, filosófica. Deus está aqui, olha, eu senti um arrepio, eu senti... Irmãos, pensa se Deus se achegar a mim e se achegar a você, o que vai acontecer conosco? Tiago continua dizendo, ele fala, é interessante que quando Tiago traz essa questão que Deus se achega a partir dessa busca que nós temos, ele fala assim: olha, ele não diz o que Deus diz, ele só diz que Deus chega. E quando Deus chega, o que acontece? O texto continua, ele diz: lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Aqui, Tiago não está dizendo o que Deus vai fazer quando Ele chegar. Aqui Tiago está dizendo o que vai acontecer quando Ele chegar. Quando Ele chega, o impacto da presença de Deus na vida de um homem, de um ser humano, ele é muito claro. A primeira coisa que acontece quando nós olhamos para Ele, é nós olharmos para nós, e olhando para nós, nós vemos que somos pecadores. Esse é o primeiro impacto. Quando eu me achego diante de Deus, e quando Ele se achega, eu falo: misericórdia de mim. Eu sou como Daniel. Daniel, quando teve a presença do anjo, ele caiu como morto. Ele perdeu as forças, ele viu a sua pequenez. E quando Isaías vê o trono e a glória, ele diz: ai de mim que sou um pecador.
um homem de impuros lábios, ai de mim que vou perecer. A presença do Senhor nos mostra quem nós somos. Somos o quê? Somos pecadores, irmãos. Nós não somos pecadores porque nós amamos o pecado, ou porque nós somos, precisamos de libertação, porque se você estiver nessa condição, é bom você procurar o pastor Rogério. Nós somos pecadores, irmãos, porque a nossa natureza, diante de um Deus santo, ela é exposta. Eu sou um pecador. E quando Tiago fala, limpai as mãos, purificai os corações, isso é a primeira resposta imediata, de que quando nós nos encontramos com a presença, nós dizemos, Senhor, o sangue de Jesus tem poder. A primeira resposta que nós demos é, olha Senhor, as minhas mãos são impuras, a minha maneira de fazer as coisas muitas vezes estão erradas, o jeito que eu ajo, o jeito que as minhas mãos, fala de obras, irmãos, do jeito que eu faço as coisas, quando eu quero fazer do meu jeito, irmãos, às vezes nós não estamos falando de pecados grandes, não, mas quando eu deixo de querer fazer a vontade de Deus, para fazer a minha própria vontade, a primeira coisa que vai acontecer, quando Ele chegar é, Senhor, lava as minhas mãos, purifica o meu coração, corrige esse ânimo dobre. Sabe o que é ânimo dobre? Ânimo dobre é uma pessoa inconstante na fé, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está buscando, está jejuando, está orando, outra hora não consegue nem vir para a igreja. Senhor, me ajusta, eu preciso entender que se depender da minha força de vontade para ir para a igreja, irmãos, hoje de manhã eu estava tão cansado, falei para minha esposa assim, vou te levar para o serviço, vou voltar para casa e vou dormir, né amor? Falei, vou dormir hoje, não vou para a igreja de manhã não, vou dormir, cansado, exausto, com sono. Quando eu cheguei em casa, eu falei, não posso ir dormir, tem que ir para a igreja. Se depender da minha vontade, meu irmão, eu não posso ser inconstante na minha fé, eu preciso ser constante. Voz de ânimo nobre, voz que não consegue manter uma rotina de fé, uma religião pautada na devoção, irmãos. Eu não venho para a igreja só para receber bênçãos, eu venho para a igreja porque eu sou devoto. Lembra dos católicos, né? Eram devotos a Nossa Senhora não sei da onde, era devoto a São não sei o que, não sei das quantas. Nós também somos devotos, irmãos. Nós somos devotos do Rei do Universo. Nós somos devotos daquele que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Nós somos devotos daquele que nos arrancou da garganta do dragão, daquele que nos tirou do lamaçal do pecado, daquele que nos fez assentar junto aos príncipes dessa terra. Nos salvou, nos redimiu, nos lavou, nos purificou. Quando Deus chega, quando Ele se achega a mim, a primeira coisa que o meu coração pulsa diante da presença é, Senhor, purifica o meu coração. Purifica o meu coração, Senhor. Como é possível? Como é possível um Deus tão poderoso, um Deus tão santo, um Deus se inclinar para mim, se achegar a mim, um pobre pecador? Uma vez eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu cheguei em casa, nessa época eu morava sozinho, e eu cheguei em casa, e eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu comecei a orar, os céus me visitou naquele dia. E aquela presença foi tão intensa, que eu desejei na minha alma, de uma maneira tão intensa, talvez eu nunca tenha desejado tanto a presença de Deus, nem antes e nem depois, irmãos. Mas eu desejei ao ponto de
de lembrar daquela última ceia em que João ele se inclina o seu rosto ali no seio de Jesus, e ele começa ali a ouvir as batidas do coração do Mestre. E naquele momento espiritual em que ele estava em casa sozinho, eu comecei a desejar isso com tanta intensidade, com algo que não foi da minha alma, não foi do meu coração humano, foi algo do profundo do meu espírito. E eu desejei a Deus a presença de tal maneira que eu falei: Senhor, se for preciso que eu morra agora, me mata, Senhor, mas eu quero ouvir as batidas do seu coração. Aquilo foi muito intenso. E aí de repente aquela experiência toda, aquele som, aquela coisa, aquele fogo, tudo cessou, ficou um silêncio, pastor Eri. Um silêncio, eu parei de chorar, e eu fiquei ali, e de repente era como se eu visse a imagem dos pés do Senhor. Eu vi, diante da minha frente, com os meus olhos fechados, no mundo espiritual, eu vi, o Senhor estava lá. E quando Ele se manifestou para mim, quando Ele se revelou ali, só os pés, eu não vi Ele, eu estava com a cara no pó, e eu só pude contemplar os pés dEle diante de mim. E quando eu vi ali Deus, o Senhor, Ele me deu uma fagulha do seu amor, Ele me revelou uma fagulha do amor dEle. Irmão, sabe o que aconteceu comigo naquele momento? Eu comecei a me encolher, eu comecei a me constranger, eu comecei a clamar por misericórdia. Como pode, como é possível um Deus tão poderoso, um Deus tão amoroso, amar tanto um pecador como eu? Quando Deus chega, irmãos, o impacto da presença de Deus é algo que vai além das experiências religiosas, que vai além das experiências de culto, que vai além de experiências, a presença do Senhor, quando Ele realmente se manifesta, meu irmão, algo muda dentro de mim, algo transforma a minha vida de tal maneira. Quando Ele chega, eu vejo quem Ele é. E quando eu vejo quem Ele é, irmãos, então eu vejo quem eu sou. Quem é você? Não, pastor, eu oro bastante. Amém? Eu jejuo, eu leio a Bíblia. Amém? Que bom, que bênção. Mas quem realmente é você diante de Deus? Quem sou eu diante de Deus? A santidade, irmãos, ela não tem a ver com simplesmente um conhecimento que eu adquiro, um conhecimento teórico. Não, a santidade, ela revela a santidade de quem? A santidade dEle, porque Ele é santo. A santidade dEle revela a minha verdadeira condição. A santidade dEle me mostra quem eu realmente sou. E Ele fala: purificai as mãos, pecadores. Aqui o Senhor não está nos acusando, irmãos. Aqui Ele não está lançando no rosto, Ele não falou nada. Ele só se achegou. Purificai as mãos. A presença expõe sem palavras. Uma vez eu li num livro do Paul Yong-Shu, A Quarta Dimensão, ele dizendo assim, ele fazia a oração do tabernáculo. Eu acho linda a oração do tabernáculo. E ele dizia que quando nós chegamos no Santo dos Santos, então nós podemos pedir o que quiser para o Senhor, e eu tive que discordar. Quem sou eu para discordar com o Paul Yong-Shu, que tem a igreja maior do mundo? Mas eu tive que discordar. Falei: não, se um dia eu chegar nesse lugar, eu não vou conseguir falar nada. Eu só vou conseguir levantar as minhas mãos e dizer: santo, 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 santo
Santo é o Senhor dos exércitos. Eu não vou conseguir lembrar dos meus problemas, eu não vou conseguir lembrar das minhas contas que eu tenho para pagar, não. Eu só vou conseguir dizer: Santo, Tu és santo. A presença me mostra a pequenez da minha alma diante de um Deus tão poderoso. Aqui ele fala sobre imperativos. O texto no grego é um texto que tem modos, os verbos eles têm modos, tem o modo ativo, passivo, os tempos verbais, mas aqui o modo ele é imperativo, aqui é uma ordem. Não é uma ordem de Deus quando se apresenta, é uma ordem para mim mesmo, da minha alma, quando eu me deparo com a presença. A presença exige resposta, irmãos. A presença não é só contemplativa. Ah, eu vi Deus. Legal, e como foi? Foi uma bênção. Irmãos, se eu não buscar a Deus com uma perspectiva de encontrá-lo, irmãos, eu vou simplesmente viver uma vida comum. Você quer viver uma vida comum, irmãos? Deus vai te abençoar. Deus quer viver uma vida comum, Deus vai te abençoar. Você vai trabalhar, você vai ter a sua família, vai ter tua casa, teu carro. É bênção, Deus vai fazer isso na sua vida, irmãos. Mas se você decidir hoje romper com o seu normal e falar assim: eu sou separado, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero me achegar a Ele de tal maneira que Ele vai se achegar a mim, e eu tenho ciência de que quando Ele se achegar a mim, então serei impactado com a santidade de Deus. Glória a Deus. Aí no versículo 9, aqui parece que Tiago, ele muda o tom daquilo que ele está falando. Olha o que Tiago diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. O que Tiago está querendo dizer aqui? Porque a palavra ela está indo para uma direção. Quando eu encontro Ele, e quando Ele vem ao meu encontro, então eu percebo quem eu sou. E aqui Tiago está dizendo: olha, alguma coisa vai mudar na sua alma, alguma coisa vai mudar nos seus sentimentos. Mas os seus sentimentos em relação ao quê, pastor? Em relação ao pecado. Esse versículo ele está dentro de um contexto. Aqui o Senhor não está dizendo que você não tem que ser alegre. Aqui a palavra do Senhor não está dizendo que você tem que chorar, que você tem que, viver na tristeza. Não, não é isso que o texto está dizendo. Tem um contexto. Ele está falando quando você reconhece que é um pecador, algo dentro de você muda, algo dentro da sua alma muda. Então, antes, quando aquele pecado me trazia alegria momentânea, agora o pecado começa a me trazer dor. Começa a me trazer pranto. Converta a sua alegria em tristeza. Agora o pecado que antes me dava prazer, agora me dá tristeza. Sabe o que isso nos diz, irmãos? Nos fala de como nós lidamos com o pecado. Se nós vamos lidar com o pecado de uma maneira leve, Deus me perdoa, é verdade. A graça do Senhor me basta, pastor. Glória a Deus. Para mim também. Mas quando Ele se achega a mim, irmãos, os meus sentimentos precisam ser alterados. A configuração. Agora, quando aquela tentação chega, eu preciso lamentar e chorar. Aquilo que me trazia alegria agora precisa me trazer pranto. Eu preciso dobrar os meus joelhos: Senhor, tem misericórdia que eu sou um pecador.
Agora aquele erro que antes era... Sabe quando a gente vai ensinar sobre a graça? E eu espero que você faça esse curso, que vai ser muito bom para a sua vida. Algumas pessoas vendo a graça falam assim: ah, pastor, então é fácil. Aí você peca, pede perdão, Deus perdoa. Aí você vai, peca de novo, aí Deus perdoa de novo. E você segue assim, de graça em graça, de fé em fé, não é assim? Uma pessoa que pensa assim, que trata o pecado de maneira leve, ainda não teve um encontro com a presença. Porque essa presença, ela muda os meus sentimentos. O que eu sinto quando o pecado se aproxima da minha vida. E ele vai estar sempre por perto, irmãos. O Senhor disse a Caim: o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Sou eu e é você que precisamos dominar. Eu não posso tratar o pecado com leveza, porque se eu estou tratando o pecado com leveza, eu não estou sentindo o peso dessas palavras que Tiago está falando para nós. Se eu não consigo sentir esse peso, então eu ainda preciso buscar a Deus, eu preciso me achegar a Ele. Eu ainda não me acheguei não, porque Ele ainda não se achegou a mim. Mas nesse versículo, irmãos, algo que eu fiquei remoendo, algo nesse texto que me levou assim a ficar alucinado com esse texto. Afligi-vos. O que é isso? O que significa afligi-vos? Como assim? Afligi-vos, Gil? O Gil é testemunha, que eu estava ali no banco, eu ainda até mandei para ele, falei assim: e aí, Gil? Afligi-vos, como assim? Lição de casa, e ele ficou devendo, ele não entregou o trabalho de casa não, a lição de casa não. Afligi-vos. Irmãos, o texto grego aqui é um verbo, esse afligir-vos, ele é um verbo, que é o talaiporel, você não precisa decorar essas coisas. Mas eu fiquei comparando vários dicionários de grego, vários léxicos, para tentar entender o que significa isso, o que Tiago está dizendo com isso, que eu preciso me afligir-vos, o que é isso, irmãos? O mais perto que eu cheguei desta palavra afligir-vos, foi trabalhar pesadamente. Afligir-vos, trabalhar pesadamente. Se sentir afligido, sabe? Pesado, cansado, afligido. Falei, não, isso não combina. E aí eu comecei a procurar mais e pesquisar mais, e aí eu comecei a perceber que alguns tradutores, eles usaram uma outra expressão. E eu queria colocar aqui uma outra versão, coloca a ARC aqui para mim, por gentileza. Olha o que diz nessa versão. Senti as vossas misérias. Forte, né, irmãos? Senti as vossas misérias. Como assim? Dentro desse contexto todo, então quando Deus, Ele se achega a mim, eu preciso sentir as minhas próprias misérias. Essa é a tradução mais adequada para isso. É sentir quem realmente eu sou. É mergulhar numa revelação de quem eu sou, irmãos. É sentir o peso da criatura pecaminosa que eu sou. Talvez você possa estar pensando, nossa, o pastor deve ser pecador mesmo, né? Queria que você soubesse que você também é. É isso que nos torna diferentes, irmãos. É isso que nos eleva a uma condição muito mais profunda na presença do Senhor. É quando eu tenho a presença do Senhor de tal maneira na minha vida que eu começo
começo a sentir as minhas próprias misérias, eu começo a sentir quem eu sou diante de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus que me salvou, que me resgatou, um Deus que me ama. Ele me amou primeiro, estando eu ainda morto nos meus pecados, Ele me deu vida, Ele me ressuscitou, Ele me transportou, Ele me fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque eu mereço? Acho que não. Eu vou para o céu porque eu estou na igreja, eu vou para o céu porque eu oro, eu vou para o céu porque eu jejuo, não, irmão, eu vou para o céu porque eu entendi aquilo que o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou. O apóstolo Paulo, irmãos, miserável homem que sou, ele disse: quem me livrará do corpo desta morte, esse corpo que me leva para a morte, quem me livrará? E aí ele reconhece e diz: graças a Deus, por Jesus Cristo, o meu Senhor, aquele que morreu na cruz no meu lugar, aquele que pagou o preço, aquele que me tirou da minha condição de miséria. Eu gosto da expressão latina. A Bíblia não foi escrita em latim, tá? Amém, irmão? Isso é lá da outra religião, lá dos católicos. Mas no latim, o significado da palavra misericórdia é a junção de dois vocábulos. É miseris, que significa miséria, e cardio, que significa coração. Quando eu entendo isso, eu estou diante dele, entendendo que tem um coração voltado a um miserável como eu. E aqui nós não estamos falando de coisas materiais, de miséria, não é isso não, é o sentimento dentro de mim, diante de um Deus santo. Isso é o que a presença me revela quem eu realmente sou. E quando eu recebo essa revelação, aí acontece o que acontece no versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor. Quando eu reconheço quem eu sou diante do santo que me resgatou, que me salvou, então aí eu me humilho diante da presença dele. Humilhai-vos. Se humilhar diante de Deus não é uma espécie de teatro, que nem os judeus que rasgavam as roupas e jogavam terra sobre a cabeça, cinzas. Não é isso não. Se humilhar diante da presença do Senhor é reconhecer quem eu sou e me apresentar diante dele para receber a graça, para receber a misericórdia, para receber o perdão, para receber o amor, para receber a glória. Quando eu me humilho diante da presença do Senhor, eu me achego ao trono da graça, e aí eu sou ajudado no tempo oportuno, os meus pecados são lavados, as minhas mãos são limpas, o meu coração é purificado, quando eu me achego, me humilhando perante o Senhor. Eu só posso dizer: tu és santo. Tu és santo, Senhor. Por isso que aquele que tem um encontro real com o Senhor não se exalta na sua condição. Gente, eu vou para o céu. Os lá de fora não. Os lá de fora que lute. Não. Quando eu reconheço quem eu sou, eu falo: era para eu ir para o inferno, irmãos. Era para eu ir para o inferno. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é essa realidade? Às vezes a gente não se dá conta, a gente se acostuma. A salvação nos traz conforto. A gente se aconchega nas almofadas da salvação, e a gente se alegra na presença do Senhor, e a gente esquece de onde Deus nos tirou, irmão.
A gente nos esquece, nós nos esquecemos de que o inferno é real. E que as pessoas estão morrendo, irmãos. Eu não queria falar, mas é difícil não falar. A minha esposa trabalha em cemitério, irmãos. E ela me fala cada coisa. Jovens, crianças. Essa semana se suicidou. Um lá se suicidou. O inferno é real. Eu não estou falando isso para você te colocar medo, irmão. Não é isso. Eu estou te falando que quando eu me humilho na presença do Senhor, então eu reconheço uma urgência. Que eu preciso levar o Evangelho lá para fora. Isso é uma urgência. Isso é para ontem. Aquele seu colega do trabalho, ele está esperando você falar de Jesus para ele. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha. Eu devia ter vergonha de quem eu sou diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar. E sabe qual é a consequência de tudo isso, irmãos? Olha a continuação do versículo. E ele, não, no 10 mesmo, volta lá no 10. E ele vos exaltará. Você percebe? Começa no achegai-vos e termina no exaltai. Começa em se aproximar, reconhecer, se posicionar, e o final é a exaltação. Ele vai nos exaltar. Ele vai nos exaltar. Ele vai nos exaltar. Não só posições no trabalho, não. Ele vai nos exaltar a uma condição de filho de Deus. Isso não é pouca coisa não, irmãos. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Se coloque de pé no seu lugar.